Então, pessoal, 19h30, nós vamos então iniciar a nossa live aí, vamos começar a, a pontuar algumas situações. A, a principal, então, primeira pergunta que uma colega me passou hoje à tarde, na verdade não foi uma pergunta, foi uma situação que aconteceu com ela aí. Cliente devolveu para ela uma peça de queijo colonial, e esse queijo colonial estava congelado. O cliente congelou o queijo, porque, enfim, por algum motivo, o cliente deve ter levado para casa, congelou o queijo e acabou levando o queijo congelado de volta para ela, reclamando que o queijo estava quebradiço e extremamente salgado. E aí ela me fez esse questionamento, tipo, o que pode ter acontecido? Bom, pessoal, primeira situação que eu quero dizer para vocês aí, quando a gente fala em queijo meia cura, queijo Minas, colonial, esses queijos que ele não é extremamente seco e também não é um queijo, vamos dizer assim, frescal, tá? A gente não tem uma recomendação de fazer o congelamento. Por exemplo, mussarela, posso congelar a mussarela? Tipo, sim, pode congelar a mussarela, sabendo descongelar em geladeira, depois não vamos ter problema nenhum. Agora, a questão de congelar um queijo meia cura ou um queijo colonial, por exemplo, não é o recomendado. Porque o que acontece, gente? Primeiro, normalmente um queijo meia cura ou um queijo colonial, ele ele tem lá seus 43, 45% de umidade, certo? Quando a gente vai congelar esse queijo, vai ocorrer o quê? Essa umidade que está dentro do queijo, ela vai formar cristais, ela vai formar aglomerados de gelo, ela vai juntar a água, vai juntar a umidade dentro do queijo. Quando você descongelar, essa umidade vai embora, ela vai sair do queijo. Primeiro fator, vai desestruturar a questão da textura do queijo. Então, aquela água, aquela umidade que estava toda distribuída dentro do queijo, vai ocorrer o quê? Aquela água ela vai sair para fora do queijo, vai ficar um queijo extremamente seco, tá? Com uma textura quebradiça, tá? Em virtude do congelamento, e vai ficar um queijo extremamente salgado. Por que extremamente salgado? Porque aqueles 30, 40% de umidade, talvez até mais, que tinha nesse queijo, foi embora. Automaticamente concentrou mais sal, tá? Então, se o queijo tinha 1,5% de sal, por exemplo, se nós congelar ele e deixar essa água ir embora depois, ele vai ficar aí facilmente com 2,5%, 3% de sal. Então, o que vai acontecer? O queijo vai ficar salgado, tá? Então, questão de salgar, de congelar queijo, gente, nunca, tá? Nunca congelar queijo, por quê? Porque se a gente congelar queijo, vai ocorrer o seguinte: vai acontecer esses problemas quando ele descongelar. É possível que aconteça, tá? Então, eu não recomendo você congelar queijos Minas, meia cura, colonial, esses queijos que ainda estão em processo de cura e ainda não acabaram, não terminaram todo o processo de cura. Ah, é um parmesão, tipo, o parmesão está totalmente curado, ele tem um percentual de umidade muito pequeno. Show, beleza, parmesão, posso congelar? Pode congelar. Quando você congelar o parmesão, você vai descongelar na geladeira, né? Vai tirar do freezer, colocar na geladeira, vai descongelar na geladeira. Beleza, ele não vai perder essa umidade, o parmesão não vai perder essa umidade. Mussarela, mesma situação, dificilmente. Provolone, não vai acontecer isso.
Agora, quando a gente pega queijos frescais e queijos meia cura, que é o exemplo do Colonial, o Minas Padrão, esses queijos aí, gente, não recomendo congelar, tá? E se congelar, avisar o cliente que tem esses riscos de ficar o queijo quebradiço e salgado, tá? A Daniela está colocando ali que acontece muito com o cliente de perguntar se pode congelar, né? Porque eles acham que o queijo sem conservante tem validade curta. É interessante, né, Daniela? A questão do queijo sem conservante, sim, ele tem validade curta quando a gente trabalha com os frescais, né? Eu sei que tu trabalha com bastante frescal aí, mas quando a gente trabalha com esses queijos de meia cura, o queijo praticamente não tem vencimento. Se ele for conservar dentro de uma geladeira, numa refrigeração legal aí, ele não, praticamente não tem vencimento. Eu costumo dizer que o queijo colonial, meia cura, o padrão, a gente tem que colocar uma data de validade, uma data de vencimento, justamente porque o que acontece? É uma questão da legislação. Agora, não que vai ter validade, vai ter vencimento, né? O queijo, quanto mais velho, melhor ele fica. É que nem o vinho, né? Pessoal, se tiverem dúvidas aí, quiserem ir comentando no chat, colocando perguntas, assim, ó, indiferente do que for, do produto, do queijo que for, vão perguntando. Peço para vocês, assim, ó, se vocês puderem ir dando um like aí no vídeo, compartilhando com mais pessoas. Querendo ou não, vocês me ajudam a entregar o conteúdo para mais pessoas e a gente vai chamando mais pessoas aí para participar da, da nossa live aí. Bem-vindo aí, Oswaldo Moraes, seja bem-vindo. A Rosane, Daniela, né? Maria do Carmo está aí também. Quem mais tiver aí, eu sei que tem mais pessoas aí, vão se pronunciando aí, pessoal, que a gente vai citando vocês aí, certo? Ah, uma outra situação que a Mônica também está aí, né, Mônica? Então, assim, pessoal, ah, uma pergunta que foi me solicitada por pelo menos 2 pessoas nesses últimos dias, tá, foi sobre a salga na massa, tá. Quando você faz a salga na massa, ao invés de se fazer a salga, hã, na salmoura, tá. O que eu quero dizer para vocês, assim, que existem, alguns queijos hoje que eles são essencialmente salga em salmoura. A recomendação é essa, que seja essencialmente salga em salmoura. É o caso dos parmesão, dos queijos duros, né. Ah, Tibs, não dá para fazer salga na massa? Dá. Tem alguns cuidados, tem alguns detalhes. Não é 100% ideal, mas dá para fazer. E tem alguns queijos que a recomendação é somente em massa. Um exemplo, o cheddar e o coalho. A recomendação do cheddar e do coalho é que seja feito salga na massa, tá? Por quê? O cheddar, primeiro, porque ele é um queijo que ele é um processo totalmente diferente do que qualquer outro queijo que a gente trabalha aqui, tá? E ele tem que criar um pH, uma massa mais serosa, e tem que passar por um processo de cheddarização que a gente chama. Então, é uma situação. O coalho, por que que o coalho, a salga tem que ser na massa ou sugere-se que seja na massa? O coalho tem que ser na massa, por quê? Porque ele é um queijo que ele tem que ter o máximo de proteína intacta, que a gente chama, que é aquela proteína que não foi deteriorada, que não foi proteolizada. Então, quanto mais proteína intacta o queijo coalho ter, mais difícil dele derreter, tá? Então, gente, esses detalhes. Ah, Tibs, mas não dá para fazer o coalho salga na massa, na salmoura? Bom, a Daniela tá aí, né, Daniela? A Daniela fez até hoje, né, Daniela, salga na salmoura e dá super certo, né? Então, são situações assim, é muito de ajustes, de acertos, tá? Então, pessoal, o que que eu vou dizer para vocês assim, a salga na massa, tá?
Só vocês me dão um tempinho aí que tem algumas pessoas aí que estão me chamando aqui no Face. Acho que o pessoal da mentoria aí tem alguns que estão perdidos aí com o link. Não sei se deu algum problema com o link aí. E, enfim, quem quiser. Boa noite, Eliane aí da Biotech Brasil. Como é que tá, Eliane? Tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoal, salga na massa, tá? Nós vamos a falar algumas situações aqui de salga na massa, então. Primeiro fator, salga na massa, a gente tem que ter um cuidado que é um processo um pouco diferente, é um queijo que ele vai perder um certo teor de umidade quando a gente coloca o sal na massa, então ele vai perder umidade, ele vai acelerar um pouco a questão da umidade. Então, quem está acostumado a salgar na salmoura, a partir do momento que começa a salgar na massa, tem que entender que o ponto que você dava tem que ser ligeiramente antes. Tem que ser um pouco antes, porque quando você adiciona o sal vai puxar mais rapidamente aquela umidade do interior do queijo. Isso vai dificultar, então, se você deixou um ponto normal, ele vai ficar um queijo mais seco, vai passar do ponto, tá? Outro fator importante, gente, a gente enfrenta muito dificuldade quando a gente vai comprar o sal, por mais que a gente compre o sal refinado, tá? Muitas vezes a gente ainda aparecem micro sujeirinhas, pontinhos pretos, pequenas sujeirinhas assim dentro do sal. Quando a gente adiciona na massa, a gente vê que fica aquela sujeira, a gente percebe que veio com o sal, tá? Como eliminar isso, Tips? O ideal é a gente trabalhar com sal micronizado, mas é caro. Hoje o sal micronizado, primeiro é difícil de encontrar, tá? É um sal extremamente fino, micronizado. E segundo, é um sal que hoje deve estar na faixa de R$ 6 a R$ 7 o quilo. Então, muitas vezes fica pesado, tá? Então, o sal, assim, como é que eu vou eliminar essa pequena sujeira que sempre existe no sal? Primeiro fator, gente, quando a gente for salgar na massa, o ideal é que a gente dilua. A recomendação técnica diz o seguinte: você pega o volume de sal, volume, gente, volume, não peso. Pega o volume de sal e o mesmo volume de água, mistura os dois e aquece até uma temperatura de 70 graus. Então, volumes iguais. E aquece até uma temperatura de 70 graus. E depois, nessa mistura de água e sal, você deixa diminuir essa temperatura até a temperatura do queijo que tu vai salgar. Eu vou salgar um coalho que tem 47%, tá com 47 graus. Eu vou deixar diminuir até 47 graus essa mistura. Mas, o que eu sugiro para vocês? Que, em vez de aquecer até 70, às vezes na pressa e tal, aquece pelo menos até a temperatura do queijo, tá? 40, 50 graus, dá uma aquecida, dá uma boa misturada e passa num filtro, gente. Quando vocês forem adicionar no queijo essa mistura de água morna com sal, passa num filtrinho, nesse filtrinho aí que vocês usam aí para filtrar o leite. A maioria dessas sujidades, dessas pequenas pedrinhas, vão ficar ali dentro, tá? Vão ficar retido ali. Segundo fator, a salga na massa, o ideal é que toda a massa do queijo esteja encoberta de soro, tá? Outro fator importante, quando você adicionar sal na massa, é que esse sal fique em contato com a massa antes de você tirar todo o soro, no mínimo 10 minutos. O ideal é em torno de 15 minutos. Por quê? Porque é como se ele ficasse numa salmoura, os grânulos ficassem numa salmoura, então vão absorver mais rapidamente. Tá? Lembrando que nesse caso é muito rápido. Por quê? Porque tem muita umidade ali para trocar, e o sal, onde tem umidade, ele vai substituir. Percentuais, Tips, que percentuais a gente trabalha?
estima-se que 40 a 55% do sal que a gente adiciona na massa, quando a gente salga na massa, ele se perca, tá. Então, o que que a gente sugere a grosso modo? Ah, eu quero trabalhar com o meu queijo aí, o colonial, por exemplo, com 1,2, 1,3% de sal no queijo, sabendo que de 40 a 50% vai embora no soro e que 40 a 50% do queijo é umidade, é água. Então, para mim trabalhar com 1,2, 1,3, o que que se sugere? 1,5% do volume. Por exemplo, eu fiz 100 litros de leite inicial e eu quero salgar esses 100 litros de leite na massa. O que que eu vou fazer? 1,5 kg de sal, tá? 1,5%. Quando é coalho, eu quero um queijo um pouquinho mais salgado, um queijo que se conserve um pouco mais, vocês podem trabalhar com até 1,8, tá? Mas com 1,8 para mim já é salgado demais. Então, vocês podem ir acertando esse ponto aí. Um outro detalhe, se você deixar muito soro, é possível que daqui a pouco, esse percentual, esse sal, mesmo tu colocando 1,5, 1,8, fique fraco de sal, então diminui a quantidade de soro. O que que é o recomendado? Quando eu vou salgar na massa, colocar no nível o soro no nível da massa, tá? Deixar toda encoberta e misturar bem. Mais alguma dúvida aí, gente? Ficou dúvidas em relação à salga na massa? Vão perguntando aí no chat aí que a gente vai respondendo. Ah, daqui a pouco, então, se vier mais perguntas, a gente volta para a salga. Hoje eu comecei, então, a passar aí para os mentorados, alguns vídeos falando sobre a questão dos fermentos, tá? O uso de fermentos, a aplicação dos fermentos, todas as variedades, todas as cepas de fermento que existem hoje na aplicação de queijos, tá? Então, durante essa semana eu vou explicar tudo sobre o fermento para vocês, o que que cada fermento desenvolve no queijo, quais as características que ele vai desenvolver no queijo, quais as condições que ele tem que ter no que de temperatura, de pH, de umidade, para ele conseguir fazer um bom trabalho, né? Porque muitas vezes a gente não entende. E vou dar um exemplo aqui do queijo com olhaduras, tá? Muitas vezes a gente faz lá o queijo e, perfeito. Repete o lote, no próximo não deu nada. O que que acontece, gente? Às vezes é um detalhezinho, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu conosco aí no início do processo da olhadura, por exemplo. A gente fez um determinado queijo lá para ser com olhadura, fizemos todo o processo certinho, beleza. Ok, deu um monte de olhadura. Vamos só repetir. A gente repetiu, só que um detalhe. Na primeira vez, a gente deixou o queijo na forma, depois de prensado, deixou na forma, sem o pano, sem o peso, só um empilhado em cima do outro na prensa, baixando o pH até no dia seguinte. Essa, inclusive, foi uma pergunta do Jamardo na sobre deixar o queijo na prensa de um dia para o outro para melhorar a a questão do fermento e tal. Varia de queijo para queijo, mas no caso do queijo com olhadura, que é o fermento do propiônico, a gente precisa que o pH do propiônico esteja em torno de 5,3, 5,4, para ele ter um bom funcionamento. Então, o que que a gente fez? A gente fez o processo tudo igual e não deu olhadura. Mas por que que não deu olhadura? Porque o pH do queijo, aí a gente foi medir o pH do queijo, o pH do queijo estava lá em 5,6, 5,7, não vai trabalhar o fermento, né? Eh, outras situações, por exemplo, quando a gente fala em fermento para mussarela, gente, essa eu vou falar para vocês aqui na live, tá? Porque eu não vou ensinar o meu pessoal a fazer mussarela.
Então, vou falar um pouquinho aqui dos fermentos para mussarela, tá? Hoje a gente tem os Streptococcus salivários, subespécie Thermophilus, que é uma cepa muito utilizada hoje para mussarela. É uma cepa que ela é pouca proteolítica, tá? Então ela faz pouca proteólise, é muito usado na fabricação de mussarela. É uma cepa que ela trava, então ela vai chegar num pH ali de 5, 5,2, ela vai dar uma segurada, ela não vai despencar o pH, como o Helvéticos, que é um outro fermento, faz. O Helvéticos ele vai trabalhando, se você deixar ele vai lá embaixo. Ele vai chegar lá em 4,2, 4,3, 4,5 pH. O que que acontece? Hoje a gente trabalha o Streptococcus salivaris e daí a gente tem o Bulgaricus, o Helvéticos e o Delbruck lactis. O que que acontece quando a gente trabalha, por exemplo, com o Helvético, o Bulgaricus e o, Delbruck? Eles são, o Helvéticos e o Bulgaricus, eles são fermentos altamente proteolíticos. O que que vai acontecer ele sendo um proteolítico, gente? Ele vai em temperaturas mais altas, é um queijo que ele vai amolecer rapidamente. É um mussarela que ele vai ficar mole rapidamente. Outra coisa que a gente busca hoje, na questão da mussarela para pizza, é o que a gente chama de browning. O browning é aquela tostadinha que o mussarela tem que dar sobre a pizza. Quando a gente trabalha com o bulgáricos ou helvéticos, dificilmente a gente tem essa tostadinha. Ele é se não for um queijo mais novo, queijo mais passado, ele vai ter dificuldade de ter essa cor, esse brownie. Por quê? Porque ele deteriorou, ele quebrou a proteína. Quando a gente trabalha com os salivários, termófilos, ele é um queijo galactose negativa, ou seja, ele não vai quebrar a galactose, tá? Então, isso vai ajudar a manter um pouco mais de browning, daquela tostadinha no mussarela. Então, alguns detalhes importantes que a gente precisa conhecer sobre o fermento. Se a gente trabalha, por exemplo, com alguns fermentos, vou dar um exemplo para vocês, o Leuconostoc mesenteroides, tá? É um fermento que é aromático, dá muito sabor, muito aroma, mas é um fermento que se o queijo não tiver abaixo de 5,2 ou em 5,2 pH, ele não vai funcionar. E aí, às vezes, é um fermento que não funciona no leite, ele não vai funcionar lá no queijo, durante a cura, né, durante a cura não, durante a produção, ele não vai funcionar na massa durante a produção, ele não vai funcionar no leite, porque o pH está acima de 5,2. Então, se eu trabalho com essa espécie de Leuconostoc mesenteroides, eu preciso deixar o queijo na prensa para ele baixar para um pH de 5,2, 5,3. Então, Jamardo, essa pergunta que tu me fez outro dia, bah, eu deixo na prensa ou não deixo na prensa? Depende do que você está usando de fermento. E muitas vezes o vendedor ou o pessoal do fermento não tem conhecimento disso, ou talvez tenha conhecimento e para quem vende ou para quem está trabalhando com fermento, isso é uma coisa tão básica que às vezes eles acham que todo mundo sabe, e aí acaba não informando. Por isso que é importante a gente sempre estar perguntando, sabe, gente? Então, é uma coisa muito importante a gente estar conhecendo um pouquinho de cada cepa do fermento. Quando a gente compra o fermento, ter lá na descrição, na ficha técnica, quais que são as cepas que estão nesse fermento, né? As quantidades também interferem, a gente sabe de empresas, tá? Né? Hoje eu conheço empresas, inclusive já sofri isso na pele, de empresas que muitas vezes você compra um determinado produto
E o que que acontece? Na primeira vez, segunda vez que você compra, o produto top, funciona, daqui a pouco o produto despenca, não funciona. Eles vão diluindo o produto para baratear custo, eles vão diminuindo a concentração. Então, tem essa malandragem hoje nesse mercado? Tem. Conheço hoje eu conheço 2 empresas hoje que são campeã em fazer isso, né, não vou citar nomes aqui por uma questão ética, mas assim, ó, eu não compro uma vírgula desses cara. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar, tem que cuidar essa questão de dessa situação, de como está trabalhando o meu fermento, como é que o meu fermento trabalha. Ah, eu vou fazer um queijo mussarela, por exemplo, tá. A Daniela está me perguntando, Jefferson de Quadros, seja bem-vindo aí, Jefferson, à nossa live. A Daniela está me perguntando agora aí, Rosane, eu já volto lá fazer um comentário sobre o que tu colocou aí, tá? Eu só vou aproveitar o gancho aqui que a Daniela perguntou agora aqui, ó. Tenho dificuldade sobre a validade da mussarela. Barra. Explique para nós melhor, Daniela, qual que é essa dificuldade? Eu estou imaginando aqui o que pode ser, mas se tu puder me explicar o que que é a validade. A tua mussarela está amolecendo, ela está, enfim, dá umas características para nós aí. A Rosane está colocando aqui para nós. Tem quem coloque o sal por cima do queijo. Já fiz uma vez e não gostei. Onde ficou em contato com o sal ficou feio. Depende do sal que a gente usa, Rosane. Ele fica realmente. Porque o que que vai acontecer? Aonde você colocou o sal ali em cima, tá? Em cima da peça aqui, a tua colocou o sal ali, logo na casca, né? Ele vai absorver muito mais umidade do que do centro. Então, ele vai criar uma espécie de uma crosta, sabe? Parece que umas escamas na casca do queijo. Essa é a situação. Por quê? Porque ele ressecou demais muito rapidamente. Então, é uma forma de salga também, gente. Hoje existem 6 ou 7 tipos de salga para queijo. Outra situação que está vindo aí, é algo muito antigo, mas se utilizava muito pouco, já tem muitas pessoas começando a utilizar, é a salga no leite. Você colocar o leite lá para colocar o leite lá para coalhar, por exemplo, e antes de você coalhar, você salga o leite. Isso não vai interferir em fermento, não vai interferir em coalhos, perfeitamente tranquilo, mas tem essa possibilidade. A salga na casca, na crosta, né, nas extremidades, é uma técnica também. Tem alguns produtos, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas eu sei que tem 1 ou 2 produtos aí, que é a tecnologia do produto salgar na casca. Eu não me lembro, Rosane, mas eu vou pesquisar e vou passar para vocês qual é os queijos que é orientado salga na casca, tá? E realmente, ele vai fazer essa crosta, principalmente se é um queijo com teor de umidade mais alto, porque ele vai ressecar muito rapidamente a parte da casca ali, tá? A Maria está colocando para nós aqui, tenho visto que os fermentos precisam serem conservados em temperaturas muito baixas, que um congelador de geladeira não chega. Como você conserva o fermento? Maria, talvez tu tenha, você como uma boa estudiosa, eu tenho certeza que você leu todo o material que eu passei hoje de manhã para vocês, tá? Assim, o que tem que ser congelado em baixas temperaturas, Maria, é o fermento congelado, tá? Esse fermento liofilizado que a gente trabalha aí, que é o pozinho, tá? O que que é o fermento liofilizado, gente? É o fermento congelado que foi secado, foi tirada a umidade dele, tá? Então, o fermento liofilizado, você pode conservar ele aí numa geladeira normal, no freezer de uma geladeira tradicional aí, num freezer comum que a gente tem na cozinha, tá, Maria? Agora, quando a gente trabalha com fermentos congelados, que é o fermento in natura congelado, esse aí sim, realmente é temperaturas de
menos 35, menos 55. Então, mas hoje são poucas empresas que trabalham, não vou dizer que são poucas, são bastantes grandes empresas que trabalham com fermento congelado. Até porque quando a gente usa o fermento liofilizado, ele é um congelado que foi dessecado, vamos dizer assim. Resumindo, o processo é um pouquinho mais profundo, mas vamos ser bem práticos. Então é um fermento congelado que foi dessecado, tá? Ele perde algum percentual, sempre a gente vai perder. Então, o fermento liofilizado hoje, comparado com o fermento congelado, ele tem uma certa perca, tá? Então, o que acontece, Mariana? Esse fermento liofilizado que a gente compra aí, ali principalmente aí da Alexandra, né? Ou da Eliane aí, você pode guardar numa geladeira comum aí, no freezer ou num freezer comum sem problema nenhum. Quando é o congelado, que é aquele, mas hoje o congelado até para transportar, você não consegue transportar ele por meio comum. O liofilizado ele pode ficar até 10, 15 dias fora do freezer, né, por uma questão de transporte, por uma questão de logística, que ele não vai perder as propriedades, desde que você recongele ele, leve para o freezer de novo, numa temperatura aí de 0, menos 2 graus aí. O congelado, a partir do momento que você tirou ele do freezer dessa temperatura de menos 30, 35 graus aí, você tem que usar ele, senão ele estragou, tá? Então, talvez você tenha confundido ali o congelado com o liofilizado, tá, Maria? Se ficou dúvida, tu me pergunta aí. A Maria está colaborando com nós aqui que queijo da canastra é sal grosso na superfície. Isso aí, Maria, o queijo canastra, realmente. É uma técnica que o pessoal usa. Isso aí, o queijo canastra. Realmente é um dos queijos. Tem mais um queijo que amanhã eu vou pesquisar. Pessoal, a Daniela colocou ali das dificuldades que ela tem com mussarela. Ela não contribuiu com nós aqui na quais são as dificuldades. Estou olhando aqui se ela mandou no Face, não. Pelo pouco que eu conversei com a Daniela, a questão da dificuldade que ela estava enfrentando, acredito que seja isso, sobre a questão da validade, a questão de amolecimento da mussarela, tá? Amolecimento da mussarela, gente. Mussarela é um produto que ele é necessário, é importante que ele não esteja uma proteólise tão grande, porque senão ele vai amolecer. Muitas vezes a gente trabalha com coalhos, com coagulantes, não com a quimosina pura, tá? Quando a gente trabalha com coagulantes, o que acontece? O coagulante, explicar para vocês a diferença entre coagulante e quimosina. Eu já falei isso em outras lives, mas talvez alguém não pegou. O que é o coagulante? O coagulante, ele vai coagular praticamente toda a proteína. Dentro dessa proteína lá tem os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos que fazem parte da proteína. Mas para nós no queijo o que interessa coagular é a caseína, tá? Quando a gente trabalha com quimosina, a quimosina vai direto na caseína e ela prende a caseína, por isso que ela melhora o rendimento, por isso que é mais rápido, ela firma mais a massa, porque a quimosina vai direto na caseína. Ela esquece o resto da proteína, que ela vai nos 80% de caseína, 75, 80% de caseína e esquece os outros 20, 25% da proteína. Quando a gente trabalha com coagulante, o coagulante pega outras partes da proteína além da caseína. E ele é pouco efetivo ou menos efetivo na caseína. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente trabalha com coagulante, a gente tem uma coalhada mais molenga, menos firme,
a gente tem um rendimento menor e a gente tem um risco de ter um queijo mais amargo. Por quê? Porque o coagulante coagulou os peptídeos, que são algumas partes da proteína que podem, com o processo de cura, dar um amargor, dar um certo amargor no queijo, tá? E quando a gente trabalha com mussarela com coagulante, principalmente quem faz a filagem manual, gente, tá? Porque quando a gente faz a filagem com máquinas, né, com filadeira, normalmente essa temperatura dessa massa na água ali, no processo de filagem, que é na filadeira, essa água vai chegar ali em 62, 65 graus. Então, praticamente ela vai desativar todo esse coagulante, né, que com 60 graus aí a gente já consegue desativar o coagulante. Porém, quando a gente fila na mão, pessoal, eu tenho certeza que não tem como você trabalhar com uma água numa temperatura de 60, 65 graus e filar manualmente. É humanamente impossível isso. E eu tenho visto aí o pessoal, tu se queima, não tem condição. Então, normalmente o pessoal trabalha, deixa o pH cair um pouco mais e trabalha com uma temperatura mais amena, em torno de 50, 52. Vejo alguns trabalhar com 55, mas já é bem forte, questão de queimar as mãos. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com temperaturas de filagem abaixo de 60 graus, a gente não vai desativar o coagulante. E aí, esse coagulante vai ficar fazendo efeito na minha mussarela lá na frente, ou no meu provolone, e vai ocorrer o quê? Ele vai, com o tempo, começar a amolecer, porque o coagulante acelera o processo de proteólise, tá? Todo coalho acelera o processo de proteólise. Porém, a quimosina, ela é muito mais resistente a fazer esse tipo de situação, tá? Então, talvez, Daniela, a tua dificuldade aí na validade da mussarela, se é isso que a mussarela está amolecendo com o tempo. Primeiro, pode estar relacionado a coalho. Segundo, pode estar relacionado ao tipo de cepa que você usa, ao tipo de fermento que você usa no teu mussarela. Se você está usando lá a, a cepa lá de Helvéticos, né? Ou se você está usando termófilos. Normalmente, pessoal, os fermentos à base de helvéticos são bem mais baratos do que os à base de termófilos, de salivários, tá? Então, são tecnologias diferentes. Então, quando a gente trabalha com helvéticos, também pode dar essa questão desse amolecimento com o passar do tempo. E outros fatores é ponto de filagem, pH de filagem. Se eu filar uma mussarela com pH muito baixo, abaixo de 5, 4,9, por exemplo, que é uma outra técnica que às vezes a gente filando manual tem que usar, deixar baixar mais o pH para facilitar ele vamos dizer assim, a filar mais fácil, né, para nós usar uma água mais fria. Então, muitas vezes o pH muito baixo também já vai criar um mussarela bem mais amolecido, bem mais mole. Uma situação, pessoal, que me falaram há alguns dias, me falaram não, na verdade eu vi numa live aí de um grupo que são os cara do queijo artesanal, né, eles ensinam até o padre a rezar missa, e os cara falando em usar adicionar ácido cítrico, tá? Adicionar ácido cítrico para fazer acelerar esse processo do fermento ou substituir o fermento por ácido cítrico. Existe uma técnica hoje de coagulação à base de ácido cítrico, isso legalmente é permitido, mas, gente, isso não tem nada a ver com artesanal, tá? Isso é uma reação química, é uma reação pura, extremamente química. Então, quem fala que usar ácido cítrico para coagular queijo mussarela, para coagular, não, desculpa, para baixar pH, para filar mais rapidamente queijo mussarela, não entende, não sabe o que é artesanal, tá? Porque artesanal é aquilo que é feito no fermento, é uma coisa diferente, tá? Então eu digo para vocês assim, ó,
Ácido cítrico pode ser usado para fazer um processo de coagulação e até mesmo de fermentação. Na verdade, não é uma fermentação, é uma reação química que a gente faz, e dentro dessa reação química a gente consegue tirar o queijo do tacho e já tirar o queijo do tacho e já filar, tá? Tem uma técnica para isso, a gente pode passar. Dizem algumas pessoas que tem um rendimento menor, eu nunca fiz, tá? Alguns estudiosos falam em rendimento menor, alguns falam em uma validade, uma mussarela que amolece mais facilmente, com uma validade mais curta, tem todos esses detalhes, mas assim, é uma técnica, inclusive tá se vocês pegarem o livro do Múcio, o Receituário Brasileiro de Queijos, do grande Múcio Furtado, lá neste livro ele ensina essa técnica aí, tá? De fazer o uso do ácido cítrico. É algo que não é muito difundido, não é muito comum hoje. A Daniela agora voltou e tinha caído da internet. Minha mussarela não está ficando mole, não. É que o pessoal pede barra, mas não sei falar para eles a validade. A minha eu congelo as barras grandes para usar aos poucos. Tem ficado bem firmes. Ah, perfeito. É isso aí. Quando você vai congelar a mussarela, quanto menos umidade, melhor, né? A questão da validade de mussarela, Daniela, assim, ó, normalmente isso está relacionado ao teor de umidade, tá? Se você faz uma mussarela um pouco mais seca, mais firme, você pode trabalhar tranquilamente com 4 meses a validade dela, tá? Porém, quando você trabalha com validades mais mussarela mais úmida, tem validade aí de 45 dias, de 60 dias. Eu conheço laticínios, né, que fazem mussarela, entre aspas, né, que depois de 15 dias a mussarela vira uma polenta. Tá. Por quê? Porque, os cara conseguem fazer mussarela com 6,5, 7, 7,5 de rendimento. O que acontece? É por água, né, por umidade. Então, é umas tecnologias que tem por aí, permitidas legalmente, tá, não estamos criticando ninguém, mas que é um mussarela que em 15 dias, assim, ele vira uma polenta. Tem algumas mussarelas aí, dessas aí, que o pessoal está colocando validade de 60 dias, mas se passou de 30 dias no mercado, pode recolher tudo e derreter de novo, que você foi, tá? Mas quando você tem um processo mais artesanal, Daniel, tu pode trabalhar até 4 meses. E congelada, cara, ela se estende, né? Ela vai ficar aí 6 meses, 8 meses, porque quando ela está congelada, ela está estabilizada, né? Então não tem muito problema aí, tá? Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta? Vão perguntando aí. Então, pessoal, a gente colocou hoje à tarde nós recebemos a visita aqui do fiscal aqui, então a gente agora está oficialmente autorizado a produzir aqui na nossa estruturazinha bem simples, bem modesta, mas a gente vai conseguir agora sim, então fazer aulas mais frequentes, fazer o pessoal da mentoria aí fazer vídeos, tá? Agora à tarde a gente acabou de chegar, a gente fez visita em algumas propriedades aqui para buscar alguns produtores aí para fornecer leite para gente. Então a gente já conseguiu, já encontrou alguns produtores. Eu acredito que a partir de amanhã não sei, mas a partir de quarta-feira a gente já vai ter um volume aí disponível. E a minha intenção é assim, os dias que eu vou fazer a produção do meu queijo para mim comercializar, que normalmente eu trabalho com 500 litros, né, quando eu faço a produção comercial, é bastante trabalhoso para nós. Então, é difícil a gente a gente tá fazendo vídeos e tal, porque somos eu e a Mônica, né. Então, o que que eu tô articulando agora, estrategiando agora, eu consegui um volume de leite
de 100, 90, 100 litros, que é o que eu tenho a minha panela ali, o meu tachinho menor. Então, já consegui isso, está praticamente sacramentado. Acredito que não amanhã, mas a partir de quarta ou quinta eu consiga já começar a pegar o leite desses produtores. E aí a gente vai começar a fazer, o dia que for fazer aulas para a mentoria, a gente vai fazer esse volume menor, aí eu vou conseguir estar mostrando mais detalhes para vocês, mais vídeos e muito mais próximo da realidade de vocês, tá? Pessoal, mais alguma dúvida aí, mais algum questionamento, alguma pergunta? Sobre o queijo colonial, pessoal da mentoria aí, todo mundo já testou, já fez o queijo colonial, ficou alguma dúvida para vocês aí? Estão perguntando. Tá bem saboroso, né? Pessoal, a Mônica acabou de me trazer um queijo aqui, tá? Queijo que a gente produziu, esse queijo está com amanhã, É terça-feira, que era para 15. sair olhadura nesse ali. Amanhã, terça-feira, 15 dias, tá? Eu vou tentar colocar mais próximo da câmera aqui, ó. Aqui, ó. Se vocês observarem, tá? Ele tá com pequenas olhaduras aqui, tá? A gente olha aqui, são falhas mecânicas. Tipo, não, se a gente observar bem, são olhaduras bem lisas, né? Olhaduras micro, mas bem lisas, tá? Isso aqui, gente, é o tipo de olhadura provocada pelo Lactococcus lactis biovar ou diacetilactis, que é uma cepa que nós temos no MTU, tá? Porém, esse é um dos fermentos que, por exemplo, ele precisa estar num pH abaixo de 6,2 para ele trabalhar. Igualmente, as cepas que eu falei para vocês hoje de manhã, que é o Lactococcus lactis e o Cremores, esse diacetil aqui, que a gente chama, o diacetil é um queijo que ele dá um sabor bem amanteigado, sabor de manteiga. Ele dá uma cremosidade bem intensa para o queijo, tá? Porém, ele tem uma característica bem interessante, que ele trabalha com temperatura de 5 a 8 graus. Então, quando eu falo para vocês do colonial, da gente manter aqueles 8, 10 dias em câmara fria, uma temperatura em torno de 8 a 10 graus, é porque ali eu estou querendo que o Lactis, o Cremores e o diacetil façam o trabalho deles. Por exemplo, esse queijo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, esse queijo que eu mostrei para vocês, a gente usou o MTU e ele está há 15 dias na câmara, no frio, no caso, numa temperatura de 8 a 10 graus. E assim, ele está com uma textura, uma cremosidade fantástica, sabor bem amanteigado, um queijo bem amanteigado, com 15 dias numa temperatura de 5 a 8 graus. Alguém me perguntou outro dia, Tibes, dá para maturar, acho que foi a Rosane até, dá para maturar, como é que é o processo de maturação do colonial no frio? É isso aqui que acontece, gente. Então, uma qualidade, um sabor fantástico, mesmo mantendo em temperatura de refrigeração, tá? Então é uma coisa interessante, né? Aquilo que eu volto a falar, a questão de você conhecer que fermento você está trabalhando. Não é o fermento, conhecer a cepa que está dentro do fermento. A Maria do Carmo ainda não testei, preciso ver que fermento vou usar. Maria, o MTU tu pode utilizar, tá? Pro colonial. É uma das marcas comerciais, tá? O MTU ali da Biotech. Você pode usar cepas de Lactis, Cremores, Lactococcus. Se daqui a pouco você está em alguma região aí que para ti tem dificuldade de comprar
da Biotech, tu me chama no privado amanhã, que a gente pode orientar de outros fornecedores. Eu sei que a Ricanata tem alguma coisa de fermento, eu acho que é o MT3, não tenho certeza disso, mas eu posso pesquisar para ti, tá, Maria? Que também tem o Laxis, o Cremores, que são é legal para Colonial, tá? Ou Minas, ou enfim. Então, vocês tendo essas dificuldades, me chamem no privado, a gente está aqui para dar suporte para vocês. A Daniela, hoje a gente tentou fazer um coalho aí, né, Daniela? Tomara que tenha dado certo esse queijo, que tenha. A gente acompanhou o passo a passo do coalho. Essa semana, gente, eu pretendo, assim que eu conseguir liberar essa questão do leite, eu pretendo colocar ali a questão do parmesão, tá? Trabalhar o parmesão com vocês essa semana. E, mas assim, eu gostaria que vocês usassem mais o Tips, que vocês me chamassem, não me deem descanso. Eu liberei todas as mentorias, todas as consultorias que eu tinha externo, então hoje eu estou cuidando da minha estrutura aqui e estou dando a mentoria para vocês aí. E estou bastante tempo parado, tá? Então, assim, a gente está aí para ser usado. Vamos trabalhar. Me chamem, me perguntem, não tenham receio. Assim, ó, a gente está à disposição de vocês aí para ajudar vocês, tá? Fazer aquilo que a gente fez com o Alex, fez algumas vezes com o Jamardo, fez com o Cassiano. O Cassiano acabou de me mandar uma mensagem aqui que tá com a casa cheia de gente e ele não vai conseguir participar da conversa aí. Mas a exemplo do que a gente tem feito com o pessoal, a gente conseguiu fazer algum trabalho com a Daniela hoje também. E de assim, pessoal, de a gente acompanhar o passo a passo realmente de vocês aí, dando dicas, orientando, sugerindo. Daniela, dá um parecer para nós aí. Foi legal? Tu conseguiu entender? Ficou mais fácil para ti? Tu me disse que tu tinha dificuldades, ao mesmo tempo tinha resistência, né, em salgar na massa. Como é que foi para ti essa experiência? Se tu puder escrever para nós aí, é importante, para a gente também melhorar, se for necessário. Eu vi, pessoal, que uma situação assim, eu senti a dificuldade de muitos, tá? É na questão do corte, gente, tá? Hoje, cara, vamos ser sinceros, os nada contra os fabricantes de equipamento, mas os caras pedem 500, R$ 700 por uma lira, tá? Nós conversávamos hoje de manhã, eu e a Mônica, de que forma que nós podemos desenvolver algum equipamento, algum, sei lá, nós vamos criar isso. Fiquem tranquilos que já já vai surgir alguma coisa que fique prático para vocês cortar o queijo nas panelas, tá, gente? Que vamos ser sinceros, né, gente? Vamos pensar assim, vou comprar uma lira do tamanho um pouco maior que uma calculadora, né? E, e tipo assim, os caras pedindo 500, R$ 600. Daqui a pouco vamos tentar trabalhar alguma coisa aí vai surgir alguma ideia para a gente sugerir para vocês, para vocês conseguirem ou fabricar na própria propriedade, ou alguém ali da cidade mesmo fazer algo mais simples para vocês, que vocês consigam cortar esse queijo com uma melhor qualidade de corte nas panelas. Porque muitas vezes a gente acha que está cortando e na verdade a gente está quebrando a massa, e isso interfere bastante na questão do rendimento, né? Principalmente quando a gente fala no artesanal. Vamos lá para as respostas. Só um pouquinho aí, pessoal. A Daniela está dizendo que amanhã vai provar um coalho, né? Eu quero ver, pelo menos eu quero ver ele assadinho, assim, ver se ele ficou torradinho, ficou legal, né?
A Daniela colocou aqui, ó, foi ótima, super esclareceu minhas dúvidas e vi vários pontos que eu tenho que mudar. Foi muito esclarecedor, agradeço de coração. É isso aí, gente. A gente está aqui para se ajudar. Então me chame, vamos fazer esse trabalho. O Jefferson está nos perguntando aqui: se eu fizer um colonial com NF, é possível ou não? Bom, Jefferson, vamos lá. Eu tenho aqui a ficha, o NF é da Biotech, né? A Eliana, só dá a Eliana aí, né, Eliana? Eu vou pegar aqui a ficha técnica do NF. Só um minutinho aqui para nós olhar que cepa nós temos lá, tá, Jefferson? E aí nós vamos esclarecer, vamos trabalhar o explicar para ti o que vai acontecer num colonial com NF, tá, Jefferson? Baseado nas cepas que nós temos lá dentro. Eu tenho imprimido, eu acho. Não, mas eu tenho aqui na verdade a Alexandra me passou. Só um pouquinho aí, gente. NC, NF, NC, NC, NC. NF, vamos lá, Jefferson. O que nós temos então dentro do fermento NF da Unibiotech? A Eliana tá dizendo aí que ela vai mandar uma amostrinha de fermento aí para todo mundo aí. Só estamos falando em biotech hoje, né? Então, Jefferson, olha aqui, ó, nós temos lá o Lactococcus lactis, subespécie lactis. Nós temos o Lactococcus lactis, subespécie cremoris. E nós temos o Lactococcus lactis, subespécie diacetil, tá? O que acontece? Posso fazer um colonial? Posso. Inclusive, esse da Ricanata, que eu acabei de falar aí para Maria, tá? Esse da Ricanata, ele é só essas 3 cepas aí. Então, o NF, eu tô vendo aqui, ó, qual é a recomendação dele? Queijo prato, Steppe, Gouda, Cheddar, Edam e Gorgonzola, tá? Ele é um fermento, Jefferson, extremamente aromático, tá? O diacetil é um fermento aromático, tá? E o lactis e o cremores, tá? Eles são os conhecidos do tipo O, que são fermentos que eles produzem ácido lático, eles vão fazer um desenvolvimento, vão baixar um pouco o pH. É um fermento que você não vai ver um pH caindo rapidamente. O que eu sugiro para ti se tu for fazer um colonial com NF, tá? Primeira dica, deixar na prensa de um dia para o outro, tá? Tu vai ter um queijo com micro-olhaduras, tá? Formada pelo diacetil. Você vai ter um queijo, depois, com o passar do tempo, com um sabor bastante amanteigado, assim, um sabor de manteiga, que é o diacetil, tá? E tu vai ter bastante cremosidade, certo? Porém, eu te sugiro, se você for trabalhar nesse fermento NF, como eu sei que você trabalha com leite de Gersa aí, Jefferson, tá? Bastante gordura, desnata teu leite, tá? Trabalha com uma relação gordura-caseína de 0,8, tá? Então, se tu tem uma proteína aí de 3,3, 3,4, trabalha com uma... Tu vai ter, vamos pensar em 3,4 de caseína vezes 80%, 2,72 dividido por 0,85. Trabalha aí com 3,2, 3,5 de gordura no leite, que tu vai ver que tu vai fazer um queijo muito top. Ele vai ficar um queijo quase que um sabor mais de parmesão, assim, um sabor mais intenso. Claro, se você deixar até os 21, 22 dias, 25 dias, que eu sei que você cura teu queijo aí, tá? Mas você vai ter uma experiência bem bacana se você trabalhar com o leite desnatado. Relação de 0,85, 0,90
caseína, gordura, tá? Tu vai ter um queijo com um queijo mais firme, uma massa mais elástica, porém com uma cremosidade e um sabor amanteigado fantástico, tá? Eu tinha uma receita que foi prata no Brasileiro 2023, a gente não reproduziu mais ela, tá? Que foi o nosso Colonial Capa Preta, que é exatamente essa receita que eu estou te falando. Eu trabalhava com uma, uma mistura do NF e o QDT, tá? Era um mesclado que eu fazia, mas se você pegar o QDT e o NF, o QDT tem algumas coisinhas a mais só do que o NF, tá? Então, se tu quer trabalhar só com o NF, dá certo. Vai dar um sabor bem bacana. Só que tu precisa de uma cura um pouco maior, tá, Jefferson? Mas dá um queijo legal, tá? Se quiser desenvolver uma receita aí, vai tirar de letra. Quiser desnatar um pouquinho, é uma dica que eu te dou, tá? Maria está me perguntando aqui, qual é o nylon que você usa na lira? Linha de anzol, Maria. Eu compro aí nas agropecuárias, linha normal, a linha mais grossa, 08, 07, tá? E a gente usa esse nylon normal aí que tem nas agropecuárias. Aí. Linha de pesca. Linha de pesca, tá? O que acontece? Ela não pode ser... Quanto mais fina, melhor. Seria mais perfeita. Porém, ela tem que ter uma resistência, porque a massa fica pesada, né? Então, muitas vezes, essas liras que vêm, Maria, essas liras, elas vêm com um nylon um pouco mais grosso. Afina um pouco ele, tá? Trabalha com nylon mais simples, dá uma reforçada aí na linha aí, amarra bem, que vai funcionar legal, tá? A Rosane está me confirmando aí que é o MT3 da Ricanata, tá? O MT3 da Ricanata, se eu não me engano, Jefferson, ele tem uma situação bem parecida com o NF, tá? Ele tem diacetil, tenho certeza que ele tem diacetil, e tem o Cremores. Eu não sei se ele tem o Lactococcus lactis, tá? Mas, enfim, o MT3 tem uma situação bem parecida aí com o NF. Mas tu tem NF aí, usa o NF, que vai ser legal, tá? Então, Jefferson, boa essa tua pergunta. Primeiro fator, às vezes, a maioria de vocês, alguns, né, a maioria não, mas uma boa parte, alguns estão com dificuldade de conhecerem como é o teu leite, tá? Vou dar um exemplo para vocês assim, ó. Nós temos no Paraná, gente, tá? No Paraná, nós temos Rosane, me ajuda aí, o nome do laticínio aí do Paraná que faz as análises que eu até passei para ti outro dia aí, as análises do leite. Santa Catarina, Jefferson, nós estamos ferrados. Santa Catarina nós não temos, né? Nós tínhamos um laboratório em Concórdia que fechou agora no final do ano, tá? O que acontece? O ideal é a gente fazer uma análise de gordura e proteína e, se possível, pedir caseína também, tá? Para ver o percentual de caseína que tem na proteína, mandar para esses laboratórios. Eu digo que a gente não tem laboratório, Jefferson, em Santa Catarina, laboratório credenciado pelo MAPA, tá? Mas essa semana o Jamardo me levantou uma hipótese, até não confirmei com ele se ele conseguiu ou não, que ele estava vendo com uma universidade perto da casa dele, lá em Santa Maria, que ia fazer as análises, né? Não é credenciada pelo mapa, mas para nós o que importa é o que tem aquele resultado. Então, daqui a pouco, Jefferson, você aí tu tá do ladinho de Joinville, é isso, né? Se eu não me engano, é isso. Daqui a pouco você tem uma universidade aí perto, até mesmo a de Concórdia, ainda deve fazer as análises, só ela não é mais credenciada pelo mapa, tá? Então, assim, ó, acho que é importante a gente mandar fazer a análise da gordura, da proteína. Mas vamos para a prática. O Jefferson ali, a situação dele é leite de Jersey. Pela entrevista que a gente fez ali, eu imagino que a gordura do leite dele aí esteja na faixa de 4,8% a 5%.
Bom, como é que eu vou fazer esse cálculo? Vamos pegar aí, normalmente quando a gente faz aquele desnate natural, tá? Que é o que a gente Elzilene está me confirmando aqui, que é o Par Leite no Paraná, isso aí mesmo. Esse é o laboratório de Curitiba, né? Já te respondo a outra pergunta aí, tá, Elzilene? Jefferson, vamos lá. O teu leite está com 4,8, 5%, tá? Quando a gente faz esse desnate natural, que é fazer essa termização ou esse aquecimento para a nata subir, tá? Normalmente, quando a gente tira essa nata por cima, ela vai ficar aí com em torno de 75 a 80% de gordura nessa nata, tá? Então, a cada quilo que eu tiro dessa nata, ou melhor, a cada 1,2 quilo que eu tiro dessa nata, eu tirei 1% em 100 litros. Então, eu tenho lá um exemplo, Jefferson, digamos que o teu leite esteja lá com 5%, tá? Com 5% de gordura. Você precisa tirar, vamos dizer assim, ó, de 1,2 a 1,5% de gordura do teu leite. Então, a cada 100 litros, você vai ter que tirar em torno de 2 quilos de gordura submersa, tá? Que vai dar em torno de 1,5, 1,6 de gordura 100%. Então, se você a cada, considerando que o teu leite esteja com 5%, pode ser que esteja com 4,8, mas eu digo para vocês assim, ó, Jersey, quem está trabalhando com leite de Jersey, 4,5, 4,8 é sagrado. Então, Jefferson, se você não quiser errar, não, porque às vezes a gente deixar com pouca gordura também fica um queijo perde um pouco de sabor, porque querendo ou não, a gordura ajuda bastante no sabor do queijo, tá? Então, o que que eu te diria assim? Vamos considerar 4,5 e você tira 1,5% do brutão. Então, a cada 100 litros, tira em torno de 1,5 kg de gordura, tenta tirar 1,5 kg de gordura sobrenadante, tá? Como é que eu tiro a gordura sobrenadante, Tips? Eu aqui, agora, essa semana, chegou uma desnatadeira aqui, então a partir da semana que vem eu vou conseguir desnatar. Aí a gente tem o analisador, a gente vai conseguir fazer as análises. Mas, quando eu tirava, no início, aí eu estava tirando no sobrenadante, o que que a gente fazia, né? Quando pasteurizava o leite, a pasteurização lenta, deixava ele parado, ele vai juntando aquela gordura por cima, e tu vai tirando, vai pesando e vai calculando. Eu já consegui tirar no sobrenadante, nesse processo entre pasteurizar e resfriar o leite, eu consegui tirar no sobrenadante 1,5% da gordura do leite. Só que o leite que eu estou trabalhando aqui, gente, hoje, ele está com 5,6, 5,7 de gordura. Então eu preciso tirar 2% desse leite tranquilamente, né? Para alguns queijos. Se eu for falar do parmesão, que é um dos queijos que eu quero fazer, eu vou ter que tirar quase 3% desse leite, de gordura desse leite. Então eu não consigo tirar no sobrenadante, tá? Quando eu digo sobrenadante, né, gente, é aquela gordura natural que ela, tu deixa ela, aquece o leite e deixa ela parar, ela vem por cima do leite, tá? Então, Jefferson, te sugiro aí, tenta tirar o que tu conseguir, tá? Procura não deixar o leite integral nesse queijo que tu vai fazer no NF aí. Depois me conta o resultado que tu vai ter. Vai ter um resultado bem bacana aí, tá? E quem puder, gente, ir fazendo as análises, o ideal seria assim, ó, agora no início, vocês fazerem uma vez por mês, tá? Eu vou compartilhar depois no grupo da mentoria aí uma planilha. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora. Eu já compartilhei com alguns aí. Ah, eu não estou conseguindo compartilhar aqui agora no vídeo, mas eu vou mandar no grupo da mentoria depois, eh, sobre a questão do da linha de produção
caseína e proteína, variabilidade durante o ano, tá? Esse período que nós estamos entrando agora, tá? Nós estamos num momento que está começando a cair a quantidade de proteína do leite, a quantidade de. Então, essa relação gordura-proteína, ela varia um pouco durante o ano, em algumas épocas. Por isso eu digo para vocês, se vocês conseguirem analisar o leite de vocês a cada 60 dias, já é excelente. Depois de 5, 6 meses, vocês vão ter uma média de gordura e proteína. Quem produz o próprio leite, ou quem compra leite de alguma propriedade, compra sempre da mesma propriedade, você vai ter uma média e você vai poder se balizar nessa média. Eu quero fazer parmesão, a média de gordura é de tanto a tanto. Tu pode errar por 0,2 a mais, 0,2 a menos, né? Isso não vai dar um impacto absurdo no resultado do teu queijo, tá? Agora, então isso é importante, vocês terem esse resultado, essas análises dentro da propriedade. Quem puder fazer, ótimo, perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Então, a questão da análise do leite, gente, eu digo para vocês, nós temos um laboratório hoje que é o Parleite, no Paraná, nós temos em Frederico Westphalen, a universidade, agora me fugiu o nome da universidade lá, mas em Frederico Westphalen tem a universidade que é credenciada no mapa, e nós temos a UPF em Passo Fundo. Aqui no Sul são esses 3 que eu sei. Nós tínhamos a UNC em Concórdia, que no final do ano se descredenciou, foi descredenciado, mas acho que eles se descredenciaram, mas acredito que eles continuem fazendo as análises, né? Mas essas análises básicas, que é gordura, proteína e lactose, tá? E caseína, eu acredito que essas análises básicas aí, qualquer universidade, qualquer laboratório mais simples aí consiga fazer isso para nós. Se alguém tiver dúvida, Tibes, quais são as análises que eu preciso pedir? Me chama ali na mentoria, me chama no privado, que a gente passa, tá? Mas eu até vou colocar aqui, ó, o ideal é gordura, proteína, caseína, tá? A lactose, sólidos totais, sólidos engordurados, precisa, não é o que a gente vai usar aí para não é o que a gente vai usar para tomar essas decisões em relação ao queijo, tá? Jairo Simeonato, seja bem-vindo. Tem um laboratório lá na Ali, em Cascavel, também é credenciado. Ah, beleza, não sabia disso, tá? Então, mais um laboratório aí que é credenciado pelo mapa para fazer as análises do leite, tá? Então, eu acredito que assim, ó, a maioria das universidades hoje tem laboratório que faz as análises. Alguns são credenciados pelo mapa, outros não, para aquelas análises oficiais da IN 76 e 77. Mas fazendo gordura, proteína e caseína é o que basta para nós. CCS e CBT, Tibes, é importante? Sim, é importante para você conhecer como é que está o teu plantel, como é que está o teu rebanho, tá? Mas a questão da CCS é algo bem importante, né? A CBT é muito da higiene de vocês e eu vejo que a maioria de vocês tira o leite recém-ordenhado e já processa, então a CBT vai estar baixo, tá? Vai estar realmente baixo, então é algo que também não tem necessidade de fazer CBT, né? Que nem eu até sugeri outro dia para alguém aí, não me lembro quem foi, que a pessoa queria fazer a CBT, mas utiliza o leite, ordenha e já vai para a produção. Então, a CBT vai ser praticamente nula, tá, gente? Então, acho que é importante vocês olharem para isso. A Eusilene, aqui tá. Agora vamos voltar lá para a tua pergunta, Eusilene. Boa noite. Quando você disse deixar na prensa para outro dia, mesmo nessa temperatura bem alta? Pois é. A gente está aí com algumas temperaturas, principalmente umidade do ambiente, tá? O que eu sugiro para vocês é tentar não trabalhar, não deixar temperaturas muito altas, tá?
Por quê? Porque tu pode desencadear alguns processos ali diferenciados. Porém, quando a gente termina de informar um queijo, normalmente ele vai estar aí mesmo nessas temperaturas de 28, 30 graus, ele vai estar aí numa temperatura de 28 a 30 graus. Então, ele não vai sofrer um aquecimento, pessoal. Então, ele vai se manter nessa temperatura de 28 a 30 graus. Então, se daqui a pouco você sentir que está uma temperatura muito alta, daqui a pouco um ventilador, alguma coisa pode até ajudar a dar uma aliviada, tá? Por mais que o ventilador muitas vezes ele pode, né, trazer situações de contaminação, mas eu digo para vocês assim, ó, que temperaturas acima de 32 graus, aí 30, 32 graus são complicadas, tá? Mas a gente não vai enfrentar essa temperatura no dia dentro do ambiente, muitas vezes, tá? Então, temperatura de 20, 25 graus, até 28 graus, tranquilamente de vocês deixarem na prensa, tá? Um cuidado que tem que ter, claro. Eu não eu faço leite cru, tá? Faço leite cru e tenho alguma contaminação lá e não uso fermentos. Aí eu digo para vocês, aí é a gente dar chance para o azar, tá? Então, sempre que vocês forem trabalhar com fermentos, o recomendado, ou vocês trabalham com o leite recém-ordenhado, que tem uma carga microbiana relativamente baixa, se a higiene for boa, tá? E utilizem o fermento, tá? Agora, se vocês não utilizarem fermento e trabalharem com leite resfriado por mais tempo, eu sugiro para vocês pasteurizar ou ter um certo cuidado, tá? Ah, a Maria está me informando aqui, Clínica do Leite em Piracicaba. Quem está na região de São Paulo aí tem a Clínica do Leite também, tá? Maria também pedindo o que é uma temperatura alta, certo? Temperatura alta, algumas temperaturas que algumas regiões aí estão enfrentando, 32, 33 graus em alguns momentos do dia. Porém, Maria, eu diria que temperatura alta é acima disso, 32, 33 graus. Mas, como eu já falei, o queijo vai estar praticamente nessa temperatura quando ele terminar a prensagem. Então, o problema é quando ele aquece. E se você faz o leite recém-ordenhado ou você pasteuriza, não vai ter esse problema do estufamento precoce, que é uma preocupação que às vezes acontece do estufamento precoce quando a gente tem alguns psicotróficos aí. Mas isso vai acontecer basicamente ou quando a gente não tem higiene na ordenha ou quando a gente deixa muito tempo o leite refrigerado, tá? Então, são alguns cuidados que tem que ter. Por isso que cada um tem a sua realidade. Se alguém tiver a visão, a minha situação é assim, assim, assado. Por isso eu fiz a entrevista. A minha situação é um pouquinho diferente das demais. Vamos ter alguns cuidados com algumas orientações. O leite A2 muda o queijo ou não? Então, Jefferson, o leite A2 ele muda um pouquinho a questão da caseína, tá? Ele vai mudar de capa-caseína e beta-caseína. Mas, teoricamente, o queijo em si, ele não vai ter uma diferenciação em relação a sabor, em relação a, a rendimento, essas coisas. Eu pegar um leite A2 ou A2A1, né, ele não vai ter uma diferenciação grande. Ele tem uma diferenciação para consumo, tá? Porque aí muda o tipo de caseína, o tipo de proteína. Então, uma proteína A2 mais digestível para uma A2A1 menos digestível para alguns humanos, tá? Então, basicamente, ele vai ter mudança na questão alimentar para quem consumir, assim como é o leite, né, Jefferson? Mas na estrutura do queijo, no sabor do queijo, praticamente não vai ter alteração nenhuma, tá? Mas
é uma baita ferramenta, é um baita argumento de venda para vocês, porque para quem consome, se ele consumir no leite ou consumir no queijo, ele está consumindo a 2 a 2, tá? Então vocês podem usar essa estratégia sim para parte comercial, para venda, para dizer: "Ah, o meu leite é a 2 a 2", então ele vai facilitar essa questão de digestão, essa questão de facilidade de gestão, mas não que ele vai mudar algo que a gente tenha que cuidar no nosso processo do queijo, isso não. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém que eu não respondi aí, pode me perguntar, tá? Mais alguma sugestão? Sugiro, pessoal, para vocês assim, a partir dessa semana, tentem trabalhar o colonial, tentem questionar, perguntar, dúvidas. Ah, Tibes, nós estamos falando do colonial, mas eu vou fazer um parmesão. No caso da Daniela hoje, Tibes, eu vou fazer o coalho. Vamos fazer junto. Por mais que a gente ainda não fez a aula prática aqui, vamos fazer junto. Eu te acompanho. Tibes, eu quero fazer o parmesão. Vamos aproveitar a oportunidade. Eu vou fazer o cheddar, eu vou fazer o coalho. Cara, me chame. Eu estou à disposição de vocês, tá? Ah, é final de semana, é sábado, domingo. Cara, eu tô aí, tá? Se eu não puder atender vocês no final de semana, é muito difícil, às vezes a gente sai e tal, mas, normalmente a gente vai para a igreja no domingo à noite, mas é domingo à noite, né, e às vezes a gente sai, visitar algum parente e tal. Acredito que esse final de semana a gente vai estar lá no Cassiano, fazer uma visita para eles lá no Paraná. Mas enfim, se a gente tá por casa, eu vou atender vocês, vou acompanhar vocês bem de boa, tá. E se eu não estou por casa e eu estou num lugar que também me permite atender, eu vou atender da mesma forma. Então, assim, ó, sempre que vocês forem fazer algum queijo aí, assim, ó, aproveitem para questionar, tipos, ó, eu tenho dúvidas nessas situações, nessas condições, eu quero que você fale sobre, por exemplo, essa questão dos fermentos. Por que que eu estou falando dos fermentos? Porque eu vejo que é uma dificuldade muitas vezes do pessoal entender um pouquinho mais dos fermentos. Tibes, não ficou claro para mim. Eu mandei o material escrito para vocês de manhã aqui do, né, o material aí. Fiz uma live falando de um grupo. Amanhã já a live já está pronta. Amanhã eu vou largar no grupo sobre o grupo 2. Depois, na quarta-feira, eu vou falar sobre o grupo 3 e grupo 4, que eu dei uma pincelada hoje, que é dos mussarela. Na quinta, eu vou falar sobre o grupo 5, que é os propiônico, né, que são os oleaduros, eu vou falar sobre esses fermentos. Depois o 6, o 7, que são os penicillium ali, que é o roquefort, o camembert, o linens, né, que são fermentos que praticamente a gente usa muito pouco, né, o cândido, que é do gorgonzola, então desses queijos de mofo. Então eu pretendo falar na sexta-feira. Então essa semana eu vou estar falando sobre fermentos. Mas assim, ó, ficou dúvida, gente, pergunte, estou aqui à disposição. Ah, Tibes, eu quero entender um pouquinho sobre algum outro queijo, como eu disse para vocês têm aquelas 4 horas lá, vocês podem me questionar sobre equipamento, sobre um monte de coisa. Enfim, eu estou aqui para dar suporte para aquilo que vocês precisarem, então me chame, me gritem, me chamem aí na mentoria, que a gente vai dar o suporte. Se eu não souber, eu vou buscar informações. Se eu não souber, eu sei quem pode nos ajudar e a gente vai buscar informação, tá? E bastante importante também que sempre que a gente fizer algum acompanhamento, que a gente fizer alguma sugestão de mudança para vocês em algum processo, que vocês nos informem, ó, Tibs, aconteceu isso, aconteceu aquilo, se foi bom, se foi ruim, porque eu também preciso desse feedback para mim entender como orientar vocês depois, tá? Pessoal, então se não tivermos mais dúvidas aí, a gente vai encerrando então a live aí, tá? Então vocês fiquem bem à vontade, quero desejar para vocês aí uma boa noite, uma boa semana, fiquem com Deus, que Deus ilumine, oriente cada um de vocês e
vamos dizer, não vamos afrouxar nem no lançante, diz o gaúcho. Vamos pelear, vamos correr atrás e a gente está à disposição, tá? A gente está aí para servir, a gente está aí para se ajudar e também tenho aprendido muito com alguns de vocês, tá? Isso tem sido bem importante para nós também. A Uzilene está perguntando aí sobre os queijos de olhaduras. Quando ele vai para a câmara mais quente, tem que continuar virando. Percebo que se virar ele murcha, certo? É uma pergunta bem pertinente e bem interessante. A recomendação é que quando você vai para a câmara quente para ele fazer olhadura, o que se você ficar virando ele, você vai concentrar as olhaduras muito no meio, que você vai estar todo dia invertendo o processo. Porque o que é que forma a olhadura? É gás carbônico. Então, quando ele está estufando, ele está vindo para cima, o que acontece? Ele vai estufar numa determinada, vai subir. Se você virar ele, você vai inverter e o gás vai ter que sair aqui de baixo e subir para cima. Então ele vai inverter o processo. E isso vai acontecer de muitas vezes essas olhaduras elas, né, se perderem ou elas não acontecerem. Vai murchar, que nem tu falou. Então, o recomendado é que quando você leva ele para fazer a olhadura, que tu deixe ele numa posição, numa única posição, que você não vire ele, tá? Porque ele realmente ele tem que estufar, tá? Normalmente, se são peças maiores, tá? Peças maiores, ela vai estufar só para cima. Se são peças menores, ele vai fazer uma bolinha. Ele vai estufar dos dois lados, tá? Ah, outra questão, gente, quando a gente vai fazer queijo com olhadura, tá? É importante que a gente não encha muito a forma. O queijo com olhadura, quanto mais fino for, mais fácil dele estufar, tá? Também tem o risco de quanto mais fino, mais fácil da gente perder o gás carbônico, tá? Por isso a formação de casca é importante. Aqui a temperatura oscila muito de dia, quente de noite, frio. Consigo maturar o colonial em temperatura ambiente? Bom, Daniela, dá para trabalhar com o colonial em temperatura ambiente. Porém, quando a gente quer trabalhar em temperatura ambiente, principalmente quando ocorrem essas oscilações, é importante, tá? É importante que vocês deixem um queijo um pouco mais seco, um pouco mais firme, tá? Que é aquilo que eu ensinei nos vídeos aí da semana passada, deixando um queijo com menos umidade, tá? Porque a umidade em si, ela, na verdade, assim, vamos ser sinceros, que a água ela careia micro-organismos, ela carrega micro-organismos. Então, quanto mais úmido for o nosso queijo, teoricamente, mais chances de nós termos uma contaminação. Então, se você quer curar um queijo em temperatura ambiente, é importante você deixar uma massa mais firme, mais seca, tá? Mas detalhe, quanto mais seca for a massa, mais dificuldade você tem em fazer a casca. Mais cuidado você precisa, então, para fazer uma casca legal, para que ele não rache, para que ele não se deteriore, tá? Mas dá essa oscilação, inclusive, às vezes é benéfica, né? Para você conseguir curar em temperatura ambiente. Quem quer curar queijo, gente, em temperatura ambiente, eu sugiro assim, ó, troca uma ideia com o Alex, tá? O Alex tá fazendo um trabalho bem bacana lá em temperatura ambiente, ele tá formando as cascas, depois fazendo na temperatura ambiente, a gente trocou muitas ideias, acho que agora a gente conseguiu acertar o processo dele lá. Então, pode trocar uma ideia com ele, não tenho dúvidas que ele vai ajudar vocês. O Alex é uma pessoa fantástica, magnífica também, ele é bem prestativo, então ele também vai servir vocês com certeza. Podem perguntar lá para ele que ele vai ajudar. Rosana, estava resistente a usar o MTU, vou testar essa semana, que bom. Com relação ao fermento MTU, dissolvo ele no leite UHT ou uso direto pó no leite? Bah, Rosane, agora tu me fez lembrar de algo que
fantástico sobre fermentos, tá? A questão dos fermentos liofilizados, gente. Quando a gente fraciona o fermento liofilizado, tá? Muitas vezes, principalmente o MTU, que ele tem uma variedade maior de cepas, pode ocorrer, pode ocorrer da gente separar numa porção uma quantidade maior de uma cepa e numa porção uma quantidade maior de outra cepa. E o fermento não ser unificado, tá? Isso é bem possível de acontecer, tá? Então, o que a gente recomenda? Diluir o fermento no leite UHT ou, né, fazer o que a gente chama dessa diluição por diluir no leite, tá? Porém, o que eu digo para vocês assim, ó, é vocês usar leite pasteurizado, tá? Quando o leite tiver em torno de 25 a 35 graus, que vocês adicionem então e congelem rapidamente. Neste caso de congelamento, é importante vocês, quanto mais frio, melhor, tá? E esse fermento dissolvido no leite, tá? Ele pode durar aí até 7, 8 semanas. Porém, quando você descongelou ele teoricamente teria que usar. Então, daqui a pouco, Rosane, o que vocês podem fazer? Eu peguei o MTU lá, é para 1.000 litros, tá? Divide ele ao meio. Divide ao meio. Eu não vou usar tudo. Divide ao meio, faz lá 1 litro com a metade, tu sabe que isso vai dar para 500 litros. Fraciona. Eu vou usar, sei lá, eu faço 50 litros por dia. Fraciona, então, esses 500 litros em 10. Pega um frasquinho lá de Coca-Cola, enfim, alguma coisa, dilui esse leite, né? Mistura e congela o mais rápido possível, tá? E quanto mais congelado, a recomendação é que ele fique em torno de menos 10 graus, tá? Então, quanto mais congelado, nos freezer aí normalmente atinge uma temperatura de -5, -7, tá? Então, ali já é tranquilo. E ele vai tranquilamente aguentar aí 7, 8 semanas, bem tranquilo. Então, é um cuidado que tem que ter. Eu prefiro sempre trabalhar com ele direto no leite, o pó direto no leite. A gente corre esse risco desse fracionamento, de a gente diluir uma cepa mais para um lado, uma cepa mais para o outro. Mas eu prefiro correr esse risco do que diluir no leite. Bem sincero dizer para vocês, eu não faço diluição no leite. É uma opção? É, mas eu não faço. Porque eu vejo que a gente tem um risco muito maior de perder fermento quando a gente dilui no leite do que fazendo ele essa separação. O que algumas pessoas têm feito, Rosane, o Alex até foi a pessoa que fez isso lá, tem usado aí as farmácias de manipulação, tá? Para fazer esse fracionamento. Leva aí numa farmácia que faz manipulação no medicamento, por exemplo, e eu quero fazer uma dose para 50 litros. Tu vai pagar um valor ali, eu acredito que eles não cobrem um valor tão exagerado, pelo menos do Alex lá não cobraram um valor tão grande, e você fraciona isso aí em 10 doses, 15 doses, 20 doses, conforme o tamanho da tua panela ou do teu tacho aí. Tem esse risco de separar cepas? Tem, mas eu prefiro correr esse risco do que diluir no leite, tá? Por uma série de fatores. Primeiro, o risco de contaminação. Segundo, o risco desse tempo mais curto que ele resiste. Algumas vezes, por exemplo, Tibes, eu tenho aqui a minha dose de fermento diluído para 50 litros e vou fazer 30. O que eu faço? Coloco os 50. Coloco os 50. Ah, porque, eu tenho a diluição para 50 e vou fazer 60. Coloca o de 50. Não vai colocar para 100. Então, sempre usem o bom senso, tá?
na questão da dosagem de fermentos. Mas eu prefiro que vocês coloquem a dosagem de 50 em 30 litros, do que vocês tentem fracionar ou dividir isso, tá? Que daqui a pouco vocês vão estragar 2 vezes, 2 queijada, por questão de querer fracionar. Então, esse é o risco que tem que dar para. Eu prefiro correr esse risco sempre, tá? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Então, desejo a todos aí uma boa noite. Fiquem com Deus e, tendo dúvidas, vocês sabem, a gente está à disposição de vocês. Um abraço, até a vitória sempre. Que Deus ilumine a todos vocês e vamos se falando. Um abração.